Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício, ele me dá o gráfico de uma função f de x. É uma função do segundo grau, né? Uma parábola com concavidade para baixo. Bom, o que eu tenho que analisar agora? Ó, o gráfico de módulo de f de x menos 3, aí fechou o módulo, né? E tem o mais 2 ali, representa qual alternativa? Ó, se a gente for de cara, a gente sabe, ó, que o módulo, lá dentro do módulo, ó, se está negativo, o gráfico vai andar para a direita. Quantas unidades para a direita? 3 unidades para a direita. E depois eu vou subir 2 unidades. Acompanhe a resolução para você entender isso legal, ó. Eu tenho aqui, analisa comigo, ó, a f de x. O x do vértice é zero. O y do vértice é 5. Ó, acompanha aqui, ó. X do vértice é zero, y do vértice é 5. Agora, ó, o x1, falei que é 3, ó. E o x2 é menos 3. Tá. Agora, ó, vamos analisar comigo o que vai acontecer só ali dentro do módulo, tá bom? Só ali dentro do módulo, ó, vai andar 3 para a direita, vai andar 3 para a direita. Então, ó, quando anda 3 para a direita, o x do vértice, que é zero, ele vem para cá. Esse 3 vai lá para o 6 e esse menos 3 vem para o zero. Aqui, ó, eu representei aqui para você. E o y do vértice, ele continua sendo 5. Maravilha? Ó, e lembrem que está em módulo, não vale os valores negativos. Então, essa parte que está aqui, eu vou rebatê-la para cima. Essa parte que está aqui, eu vou rebatê-la para cima. Maravilha, ó. Só que eu só analisei, pessoal, ó, só analisei por enquanto aquilo que está dentro do módulo. Como eu tenho um 2 do lado de fora do módulo, perceba o que vai acontecer, ó. Dá uma olhada no y do vértice. O y do vértice era 5. Como eu andei 2 unidades, ele vai lá para o 7, ó. Então, o y do vértice, 7 unidades, conforme está aí. Tá? Bom, com isso eu já consigo chegar na conclusão, analisando os gráficos, que a alternativa correta é a alternativa B. Lembrando que é o tipo de exercício que você bate o olho, lembra dos truques e resolve. Vamos para o próximo. Exercício 2, ó. Ao realizar o estudo sobre acidentes de trabalho, uma empresa do Polo de Confecções do Agreste, Dirce, aluno do curso de segurança do campus Segurança do Trabalho, né, no campus Caruaru, desenhou o gráfico a seguir. Bom, com base no gráfico feito para a aluna, é correto afirmar que tem que analisar item a item. Vamos lá. No item A, ela fala que o conjunto de imagem é um intervalo de 2 a 6. Não é, né? Olha aí no gráfico, ó. Imagem no Y vai de 1 a 7. Vamos analisar o item B. Ele fala que a maioria das empresas pesquisadas teve mais de 4 acidentes de trabalho no semestre. Bom, foram 14 empresas no total aí. Só que as empresas que ele se refere aí, que teve mais de 4 acidentes de trabalho, foram 4 empresas, né? Então essa aí também é falsa, porque teria que ser a maioria. Bom, vamos analisar o item C. O item C, ele fala que metade das empresas pesquisadas registram menos de 3 acidentes de trabalho. Então vai, ó, coloquei aí para vocês. Menos de 3 acidentes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente 7, que é exatamente a metade. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Exercício 3. A automedicação é considerada um risco, pois a utilização desnecessária ou equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário. Substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo, exercendo efeito benéfico ou maléfico. Depois de ser administrado determinado medicamento a um grupo de indivíduos, verificou-se que a concentração Y de certa substância em seus organismos alternava-se em função do tempo decorrido, ele chamou esse tempo de T, e de acordo com essa expressão, ó, Y igual y0 vezes 2 elevado a menos 0,5 elevado a t, em que y0
é a concentração inicial e T é o tempo em horas. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial após. Vamos para a resolução? Daqui quanto tempo teremos a quarta parte da quantidade inicial? A quantidade inicial é y0. A quarta parte é y0 sobre 4. Então eu vou colocar aqui, ó, y0 sobre 4. y0 sobre 4 a quarta parte da quantidade inicial. Daqui quanto tempo eu vou ter? A quarta parte, quantidade inicial é y0. A quarta parte é y0 sobre 4. Então eu vou substituir aqui. y0 sobre 4, isso daqui vai ser igual a y0 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Observe comigo que eu tenho y0 dos dois lados. Eu posso dividir membro a membro por y0. Por isso, quarta. Então você vai ter aqui 1/4. Pessoal, 1/4 é igual a 2 elevado a menos 0,5t. 1/4 é o mesmo que 1/2 elevado ao quadrado. E utilizando as propriedades de potenciação, você pode vir aqui e escrever este 1/4 da seguinte forma, como sendo 2 elevado a menos 2. Maravilha? Isso daqui vai ser igual a 2 elevado a menos 0,5t. Bases iguais, expoentes iguais. Então, você pode escrever que menos 2 é igual a menos meio t. Vou dividir membro a membro por meio. Então, eu vou ter menos 2 dividido por meio. Vou escrever assim, ó, 1 sobre 2. Tá? Lembra que é negativo. Isso é igual a t. Então, eu posso afirmar com certeza, menos com menos vai dar mais. Conservo o primeiro e inverte o segundo multiplicando. T vai ser igual a 4. Isso você encontra lá na alternativa E. Exercício 4 da Unesp 2018. A figura indica os gráficos das funções, a função 1, a função 2 e a função 3. Aí tem 3 pontos, os pontos A, B e C. Tá? Ele fala que são alguns pontos de intersecção dos gráficos. Então, ó, observa o seguinte, você tem o ponto A, que é 72 graus, e 0,309. Dá uma olhadinha só no gráfico, ó. O ponto A, ele pertence à função y igual a cosseno de x. Se você olhar o gráfico de número 2, você tem uma função constante, né? Y igual a 0,309. E o gráfico 3 também é uma função constante, né? Só que é uma função constante em menos 0,309. E aí você observa, ó, que esse primeiro gráfico aqui, ó, 1, ele tem 3 pontos de intersecção, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, significa que esse x do ponto B aqui, que é essa coordenada, ele vai ser o ângulo que representa o cosseno de alguma coisa, né? Na verdade, esse alguma coisa é côngruo a 72 graus, tá? Só que negativo, tá bom? Porque ele tem o mesmo valor que o 72 em módulo, né? Ele é o mesmo valor, só que um é positivo e o outro é negativo. E isso também vai acontecer com o ponto C.
Então eu vou ter que achar essas coordenadas, tá? Vou ter que achar esses ângulos e somar o xb mais o xc. Observe a resolução. O exercício ele quer x do ponto B mais x do ponto C. Ele quer essa soma. O que eu fiz? Eu desenhei o ciclo trigonométrico e desenhei todos os ângulos aqui côngruos a 72. Como é que eu fiz isso? Ó, 72 daqui de 180, eu tiro 72, 108. De 180, eu somo 72, 252. E de 360, eu tiro 72, 288. Então, todos esses ângulos aqui são côngruos a 72 graus. Tá? Agora, ó, observa o seguinte, que o cosseno no primeiro e no quarto quadrante, ele é positivo. Calma. Então, vem aqui, ó. Onde que eu tenho cosseno positivo? Nesse ponto aqui, ó, xc, que é 0,309. Então, eu acabo de encontrar o xc. O xc é 288, tá bom? Agora, ó, dá uma voltadinha lá no seu desenho. Volta um pouquinho antes do ponto C, você tem o ponto B. Ó, ponto B é aqui, ó, 252 graus e o cosseno é negativo, tá bom? Então, ó, eu acabo de encontrar o ponto C, que é 288 graus, e o ponto B, o x deles, né, que é 252. Então, o exercício que é a soma de 252 mais 288. Essa soma, ela é igual x do B mais x do ponto C é igual a 540 graus. Pessoal, 540 graus, você encontra o gabarito na alternativa C. Unesp 2010. O experimento sobre orientação e navegação dos pombos considerou-se um pombo com a origem em O, de um sistema de coordenadas cartesiano, e os eixos orientados sul-norte e oeste-leste. Algumas aves foram liberadas num ponto P, que ele fica onde? Ó, a 52 quilômetros ao leste, 52 quilômetros ao leste, tá? E 30 ao sul. E ele vai estar aqui, ó, ponto P vai estar bem aqui. Beleza? Tá. Bom, aí ele fala assim, ó, o ângulo azimutal de P, tá vendo? O pombo sai para cá. Ele vem para cá. E esse ângulo azimutal de P é o ângulo em graus medido no sentido horário a partir da semirreta ON. Então ele vem aqui no ON e mede até lá onde o pombo foi. Beleza, até a semirreta OP. Eu vou marcar o ponto P aqui, ó. Bom, no segmento descrito, a distância do pombo até o ponto de liberação das aves, então ele quer saber esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho em quilômetros e o ângulo azimutal em graus. E ele fala o seguinte, que é para você considerar, ó, raiz de 3.604 aproximadamente 60. Então acompanhe a resolução. Conforme a interpretação do exercício, esse daqui foi o segmento que o pombo fez, ó, o segmento OP, tá? Então esse segmento OP é a distância em quilômetro que o pombo voou e o ângulo azimutal é este ângulo aqui, ó, tá bom? É este ângulo aqui, tá? Agora vamos lá, vamos junto, ó. Se aqui ele caminhou 52 e aqui ele caminhou 30, me permita fechar um triângulo retângulo. Isso mesmo, vou fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo, tá? Se esse tamanho é 52, aqui embaixo também é 52. Então, deixa eu anotar aqui e o ângulo aqui de 90. Eu simplesmente tracei a paralela aqui, tá? Bom, o que eu quero primeiro? Esse tamanho aqui, ó, eu vou chamar de D. Vou chamar de D. Então, ó, neste triângulo OP, pode colocar um nome qualquer aqui, tá? Uma letra, beleza?
Mas nesse triângulo aqui, ó, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. O que vai acontecer nesse Teorema de Pitágoras? Eu vou ter que d elevado ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, porque esse segmento aqui vale 30. 30 ao quadrado, mais 52 ao quadrado. Galera, 30 ao quadrado é 900. Então, eu vou ter aqui, ó, que d é igual a 900 mais 52 ao quadrado, 2.704. 2.704. Quando eu somar esse valor, vai dar exatamente 3.604. Então, o valor de d é exatamente a raiz quadrada de 3.604. 3.604. Então, eu posso afirmar que o valor de d é igual a 60. Pronto. Já encontrei essa distância. Agora, ó, eu preciso encontrar o valor do ângulo, tá? E para eu encontrar o valor do ângulo, pensa comigo. Vamos desenhar esse triângulo? Vamos desenhar esse triângulo aqui, ó, separadamente. Pra você entender o que eu quero aqui para você, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Vou desenhar ele aqui como rascunho, tá bom? Esse triângulo retângulo. Eu vou desenhar aqui, ó, pessoal, apenas esse tamanho aqui que é 30. E essa hipotenusa aqui, ó, que a gente acabou de encontrar, que é 60. Ora, 30 km e 60 km. O único triângulo, que a hipotenusa é o dobro do cateto, é o triângulo 30-60. Isso mesmo, triângulo 30-60. Então, ó, esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 30 graus. E esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Então, pensa comigo, ó. Esse ângulo é esse aqui, ó. Se esse ângulo aqui é 60 graus, o ângulo que a gente está procurando é esse aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, tá? Eu posso afirmar com certeza que o ângulo alfa é um ângulo de 120 graus. Então, vou escrever aqui para você, ó, que o ângulo alfa que eu estou procurando é igual a 120 graus. E isso você encontra na alternativa D. No triângulo ABC, exibido na figura a seguir, AD, que é esse segmento aqui, é bissetriz do ângulo interno. Então, se eu chamar esse pedacinho aqui de alfa, esse embaixo aqui também vai ser alfa. Maravilha. Tá. Aí ele fala o seguinte, ó, que o segmento AD é igual ao segmento BD. Olha, se a gente observar esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui da base. Vou chamar os dois de alfa. Então, o exercício quer saber o valor do ângulo interno. O valor do ângulo interno A. Esse ângulo aqui. Acompanhe a resolução. Uma resolução, ó. O exercício falou que o segmento AD é bissetriz, né? E aí eu falei para você, ó, que este ângulo é igual a este. Se eu chamar de alfa, aqui também é alfa. Beleza? Beleza. E aí, o exercício ainda fala que o segmento AD é igual ao segmento DB. Observe, então, apenas o triângulo ABD. Esse triângulo ABD, pelo fato dele ter dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. E os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais. Então, aqui também é alfa. Opa, vamos arrumar esse alfa aqui. Aqui também é alfa. Observe o seguinte, ó. Olha o triângulo maior, o triângulo ABC. A soma dos ângulos tem que dar 180. Então, ó, alfa mais alfa, 2 alfa. Mais esse alfa aqui é 3 alfa. Então, eu tenho 3 alfa mais 60. Isso daqui é igual a 180.
Subtrai 60 dos dois lados, eu vou ter que 3α é igual a 120. Divide por 3 os dois lados, eu tenho que o valor de α é igual a 40 graus. Ó, só que o exercício não perguntou para nós o valor de α, ele perguntou o valor do ângulo A. O valor do ângulo A é 2α. Então vou escrever aqui para você, ó, o ângulo A é igual a 2α, portanto, o ângulo A é igual a 80 graus. E 80 graus você vai encontrar lá na alternativa C. Na figura a seguir, calcule o ângulo alfa. Olha só onde está o ângulo alfa, tá? E ele fala assim, ó, use o resultado do ângulo externo de um triângulo. Bom, eu consigo enxergar alguns triângulos aqui, né? Ó, esse triângulo aqui, por exemplo, ó, que eu estou fazendo aqui. Eu consigo enxergar mais um outro triângulo aqui, ó, esse. Porque, ó, esses que eu estou destacando, eu tenho dois ângulos, né? E eu consigo achar o terceiro. Eu tenho dois ângulos e eu consigo achar o terceiro, tá bom? Tem mais triângulos aí, tá? Tem esse ângulo aqui, ó, tá? Se você achar esse ângulo aqui de baixo, você encontra o alfa. Mas vamos tentar usar a dica que o exercício deu para nós. Acompanhe a resolução. Galera, seguindo a dica que o exercício deu no enunciado, para achar o ângulo alfa, vamos tentar encontrar alguma coisa que utilize o ângulo externo. Ou melhor, vamos enxergar triângulos. Que a partir do momento que você começa a enxergar triângulos, você consegue resolver o exercício. Ó, um dos triângulos que eu destaquei aqui, esse triângulo aqui, ó, laranja. Esse triângulo laranja, eu tenho dois ângulos conhecidos. Falta um. Eu vou chamar de X, tá? Vai ficar fácil aqui pra gente, ó. Esse ângulo X. Galera, o ângulo X, X mais 37 mais 38 tem que dar 180. Olha só, 37 mais 38 dá 75. Aí você tira 180, você acha o valor de X. Olha só, o X, já vou até escrever aqui, ó. X é igual a 105 graus. Tá? Ó, tô escrevendo em laranja para você enxergar depois que é esse triângulo laranja. Vai ficar bem prático aí para você. Tá? Bom, olha só. Se esse X aqui é 105, esse ângulo pequenininho aqui, ó, é 75. Vou colocar aqui de vermelho, ó. Esse ângulo aqui, ó, é 75. Vou colocar a setinha aqui, tá? 75 graus. É esse ângulo aqui de dentro. Olha só. Esse alfa mais o 75 vai dar o ângulo de fora. Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Tá. Mas para eu enxergar esse ângulo, eu quero, ó, agora que você observa, deixa eu ver a cor aqui. Vamos de azul, vai. Vou chamar aqui, ó, de Y. E eu quero que você acompanhe comigo, ó, o triângulo que eu vou destacar aqui. Esse triângulo aqui, ó, em azul. Opa, vamos lá. Esse triângulo aqui. Ó. Difícil de enxergar, né? Mas devagarinho a gente chega lá. Então tá, ó. Nesse triângulo azul, eu tenho dois ângulos conhecidos. Olha para cá. Eu tenho o ângulo de 30, o ângulo de 42 e falta eu encontrar esse aqui que eu chamei de Y. Esse ângulo azulzinho aqui, ó, que eu estou chamando de Y. Galera, 30 mais 42 dá 72. Então, ó, para 180 falta 108. Então, vou escrever aqui, ó, em azul que Y é igual a 108.
38 graus. Beleza? Agora, vamos utilizar a dica do exercício. Ele deu, vamos usar. Alfa mais o ângulo de 75 vai dar o ângulo externo desse triangulinho pequenininho aqui, ó. Desse triângulo pequeno. Então, vou escrever essa expressão para você, ó. Alfa mais 75 é igual ao y, né? Que é 108. Se você preferir, alfa mais 75 igual a y. Então, eu posso afirmar para você, com certeza, que o ângulo alfa é 108 menos 75, que é igual a 33 graus. Pessoal, 33 graus, você vai encontrar lá na alternativa B. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado. BDE é um triângulo equilátero. E BDF é um triângulo isósceles, onde AF é igual a AB e a medida do ângulo alfa é... Bom, vamos pensar um pouco, ó. Se é um quadrado, aqui, o segmento BD é diagonal do quadrado, que está ligando os vértices. Então, significa que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho é 45 graus. Esse pedacinho aqui também é 45 graus. Tá. Porque a soma aqui tem que dar 90, né? Esse mais esse tem que dar 90, porque forma um ângulo reto. Aí ele fala assim, ó, BDE é um triângulo equilátero. Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui do bico é 60, aqui também é 60, e aqui, ó, do vértice B até chegar nessa ponta aqui é 60. Olha só que interessante o exercício, né? Esse pedaço aqui é 60. Esse pedacinho pequenininho aqui, ele é 45. Olha só, só falta um pequenininho aqui, ó. Se eu achar esse pequenininho, eu consigo achar o ângulo alfa, né? Que vem daqui até aqui. Tem uma informação importante que vai ajudar, ó. AF é exatamente igual a AB. Se esse lado é igual a esse triângulo aqui, ó, ABF, né? Ele é um triângulo isósceles, né? Bom, acompanhe a resolução. Conforme vimos no enunciado, a gente viu, ó, que esse triângulo aqui, ó, BDE, é um triângulo equilátero. Todos os ângulos são iguais a 60. Eu vou marcar de laranja aqui, ó, o ângulo que é igual a 60. Esse ângulo é igual a esse que é 60, que é igual a esse ângulo aqui que é 60. Tudo bem? O que está em laranja é 60 graus. Maravilha, ó. Tudo isso aqui e tudo isso aqui é igual a 60 graus. Tá. Bom, o que mais que a gente viu? Que aqui, ó, ABCD é um quadrado. Quadrado forma ângulo de 90 graus, tá? E aqui, ó, deste vértice D ao vértice B é uma diagonal. A diagonal divide em dois ângulos de 45 graus o quadrado, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, em roxo, é um ângulo de 45 graus. Esse pedacinho é um ângulo de 45 graus. Vou marcar aqui para você, ó, 45 graus. Esse ângulo laranja eu falei já, só que não anotei, é um ângulo de 60 graus. E aí tem mais uma informação importante no exercício. Ele fala pra gente que AB é igual a AF. Então observa, ó, esse triângulo aqui, pessoal, ó, é um triângulo isósceles. Então, no triângulo isósceles, o que que a gente tem?
que os ângulos da base eles são iguais, ó. Vou marcar esse ângulo é igual a este ângulo. Tá. Observe o seguinte, ó, aqui eu tenho uma reta, tá? Uma reta sempre 180 graus. Esse ângulo aqui, ó, roxinho, ele também é um ângulo de 45 graus, porque aqui eu tenho a diagonal do quadrado. Então pronto, ó, matamos a questão, matamos a questão. Esse ângulo aqui que eu vou marcar para você em vermelho, ele é o suplemento de 45, né? Ele é o suplemento de 45, ou seja, ele é um ângulo de 135 graus. Então, ó, se esse ângulo é 135, esse mais esse tem que dar 180 graus. Onde eu quero chegar com você? Matamos o exercício. Porque eu consigo achar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, gente, ele é 22,5, né? Porque, ó, para 180, falta eu somar 45. Divide 45 por 2, você tem este e este, que é o ângulo de 22,5. Vou anotar aqui, ó, 22,5 graus. Esse ângulo azul que é igual àquele. Bom, então o ângulo alfa é a somatória desse ângulo laranja mais esse ângulo roxo mais esse ângulo azul. Olha só. Então eu vou escrever aqui para você, ó, que o ângulo alfa soma 60 mais 45 mais 22,5. Ângulo alfa, 60 mais 45 mais 22,5. Você vai ter que o ângulo alfa vai ser igual a 127,5 graus. E 127,5 você encontra na alternativa C. Deixa eu marcar aqui para você. Espero que você tenha entendido os exercícios, que você tenha acertado. E se não acertou, não tem problema. Apare as arestas e rumo ao topo. Tamo junto? E vamos que vamos!